O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o seu mais novo programa, Chimarrão com o Espiritismo. No formato de perguntas e respostas, abordaremos comentários do Espírito Miramês sobre as questões do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Neste programa, abordaremos a questão de número 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta dos espíritos. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Nota de Allan Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções, pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Comentário do Espírito Miramês. Os espíritos, como criaturas divinas, são realidades por terem sido criados. São almas nas quais despertam valores capazes de fazê-las sentir os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais, pelo compacto da matéria que se conhece. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos, como no dizer de O Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada. Dentro de sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. O espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálidas imagens, vamos dizer que ele é qual a água ou o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tomar a forma que desejar e o comando é a mente. Quanto às particularidades, ainda é cedo para que possamos conversar e entender. Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, por não ter ele precisamente um corpo, como se entende as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre os assuntos do espírito, mas toda tentativa é válida, por se entender alguma coisa acerca de assuntos de relevância como este. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços, que marcam um aprendizado de luz. Recorremos sempre às imagens para melhor sermos entendidos, mesmo que sejam as mais simples. Vejamos a massa de trigo para o preparo do pão, no processo de fermentação. Assim é a matéria quintessenciada nas mãos do Criador. Antes era um todo, depois o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente, qual a massa que se transmuta em pães individualizada, porém carregando a mesma essência da vida e da vida maior. A massa fermentada destacada em pedaços vai ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável. Assim é o espírito individualizado. Vai ao calor das bênçãos do Pai Celestial para que a razão se expanda no tempo e no espaço,
garantindo a sua personalidade, que caminha para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao desabrochar dos valores inerentes à sua própria vida. O espírito é uma luz diferenciada que acode às suas próprias necessidades, como ajuda os seus irmãos de caminho naquilo que o determinar. É uma chama divina consciente, mas a qual ainda falta conhecer muitas coisas, no que se refere à sua própria existência. Pelo menos no estágio em que nos encontramos, há muitos mistérios a desvendar no que tange ao espírito. Os espíritos são imateriais pelo estado de matéria que se conhece. No entanto, tudo que existe nasceu da mesma fonte divina. E desse nascimento até ao espírito ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior.